Tá gravando. Boa noite a todas e todos. Nós estamos agora já na 6ª sessão do Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. E essa 6ª sessão é consagrada ao debate de uma questão fundamental no que diz respeito à democracia e à cidade, que é o debate sobre a acessibilidade, né, o direito de acesso. E nós já discutimos essa questão da democracia, né, da inclusão na democracia, na expressão da diversidade, na necessidade de estabelecer mecanismos para que todos tenham acesso ao espaço público, mas mais do que acesso, quer dizer, todos possam participar da constituição desse espaço, né? Desse espaço e desse tempo público, né? Que é justamente o princípio da democracia, o poder de todos, né? A participação de todos. E hoje eu vou receber, em primeiro lugar, um queridíssimo amigo, né? Que eu conheci graças à intervenção de um amigo comum, que foi o Alberto Luque, a quem eu presto minhas homenagens aqui, e que me fez fazer uma viagem maravilhosa à cidade de Amparo, né, onde está lá a mais antiga rádio pública, né, do país, provavelmente, e é, sobretudo, uma rádio voltada à cultura. E lá, o meu querido amigo Sérgio Nardini tem um programa maravilhoso, né, do qual eu tive o prazer de participar por 2 vezes. Ele gravou 2 programas comigo, aproveitou minha estada por lá, e gravou 2 programas, e foi uma noite muito agradável, um conhecimento maravilhoso. Me deu, inclusive, o livro que escreveu, né, Pai de Rodinhas, autografado, né, um livro que é um best-seller, e um livro muito importante que eu recomendo a todas as pessoas sempre. Não apenas um depoimento, um testemunho, uma autobiografia, mas uma autobiografia de um artista, de um criador. O Sérgio Nardini vai contar um pouquinho depois para a gente a sua trajetória, mas ele além de um comunicador extraordinário, né, que estudou marketing, é um jornalista. Ele não gosta que diga que é jornalista, mas ele é um jornalista. Ele também é um ativista dos direitos da acessibilidade. E, ao lado dele, hoje eu tenho o prazer de receber, né, aqui na Academia Paulista de Direito, nós temos aqui no Congresso, no 2º Congresso Internacional da Academia, o Jackson Paula, o doutor Jackson Paula, que é advogado, especialista nesse tema do direito à acessibilidade e, sobretudo, também um ativista desse tema, né? Que tem lutado bravamente pelos direitos de acessibilidade, e ele está lá conosco. O Sérgio está falando de Amparo e o Dr. Jackson está falando lá da Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. E a Praia Grande, até onde eu me recorde desse nome, né, é uma praia realmente grande, porque me parece que é talvez a maior extensão de litoral praiano que nós tenhamos no Brasil, né? E é um lugar ali que fica ali na Baixada Santista, ou seja, na origem da colonização brasileira, né? O momento em que a Europa encontra o Brasil, né? E aí, daí todas as violências das quais nós somos herdeiros, né? Mas estamos aqui justamente nesse congresso de afirmação dos direitos da cidadania para superar essa herança. Boa noite, Sérgio. Como é que você está? Boa noite, doutor Alfredo. Boa noite aos participantes, meu amigo Jackson. Boa noite e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Boa noite, Jackson. Ô, doutor, boa noite. Novamente agradeço aí o convite. É uma honra de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Saudações ao meu grande amigo Sérgio. A gente se conhece há um bom tempo, mas é a primeira vez que estamos juntos, né? E vamos bater um papo, vamos aí discutir todas essas questões do nosso dia a dia, né? É um prazer estar aqui. Bom.
Bom, o Sérgio vai falar um pouquinho sobre a questão da acessibilidade e o Jackson também, mas vai dar uma nota jurídica também. Mas ambos vão falar da sua experiência, que eu acho isso muito importante, né? Sua experiência em relação à cidade, as dificuldades, as vitórias, as conquistas, não é? E o que ainda há por fazer, né? O que foi feito até aqui, o que a lei já evoluiu, mas o que na prática isso acontece? Qual é a eficácia da legislação? Qual é a realidade que vocês viveram e vivem? O importante é o depoimento de vocês, da experiência de vocês. E eu queria, então, em primeiro lugar, passar a palavra para o Sérgio, que preparou uma exposição, e você fica à vontade, Sérgio, por favor. Olha, é um prazer enorme. Obrigado, doutor Alfredo. Prazer é nosso. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero me apresentar, para quem ainda não me conhece, né? Quem é o Sérgio Nardini? Bom, eu moro em Amparo, né? Nasci e cresci aqui, nasci na zona rural de Amparo, São Paulo, Circuito das Águas Paulista. Sou pai de Rodinhas da Lavínia, que hoje tem 10 anos, o marido de Rodinhas da Elisângela e o filho de Rodinhas do seu Antônio e da dona Maria. Eu já contornei o sol 53 vezes na cadeira de rodas, né? Número aí muito acima do que os médicos previram, por causa da AMI, tipo 2, que coincidentemente o Jackson também tem AMI tipo 2. AMI é a sigla para atrofia muscular espinhal, uma patologia neuromuscular genética progressiva, considerada rara. Mas esse detalhe não me impediu aí de ter uma vida louca adaptada, né, doutor Alfredo? Sou graduado em gestão de marketing, artista plástico autodidata, como o doutor Alfredo disse aí, talvez um jornalista autodidata também, embora eu não exerça mais atividade, né, nas artes plásticas devido à progressão da AMI, né, do enfraquecimento muscular. Costumo dizer que sou curioso, provocador e também, como já foi falado, voluntário e ativista aí na causa da acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, né, há mais de 20 anos. Fui também vereador aqui em Amparo, tenho há mais de 12 anos, né, apresento o programa Acesso Especial na Rádio Cultura FM de Amparo. Na verdade, a primeira rádio pública FM do estado de São Paulo e a segunda do Brasil. É uma joia rara aqui a nossa Rádio Cultura. E por causa da pandemia, eu precisei interromper as gravações, né, do programa Acesso Especial. E, para minha saúde mental, eu criei, então, recentemente, as lives de entrevistas chamadas Manifesta. Bom, esse sou eu, tá? Acessibilidade. Vamos começar, então, a bater um papo sobre a acessibilidade? Se alguém me perguntasse, Sérgio, para que serve a acessibilidade? Eu responderia da seguinte maneira, uma resposta simples e objetiva. A acessibilidade permite que você se sinta não só incluído, como acolhido, principalmente acolhido. Quando eu falo você, é todos nós. A acessibilidade, então, né, no conceito amplo dela, porque eu quero abordar o conceito amplo do termo acessibilidade, né, ela faz com que a gente, né, pertença ao grupo. Né? É a prática do pertencimento. Eu quero pertencer à sociedade, como cidadão, como ser humano, acima de tudo. Para que eu possa me sentir, né, que eu faça parte desse grupo, que eu possa estar inserido num contexto, num evento, seja ele cultural,
ou até relacionado aí à saúde, educação, esporte, enfim. Precisa o quê, então? Precisa de ferramentas que eliminem as barreiras, né? Porque nem todo... Porque, assim, se tem uma coisa que torna a vida maravilhosa, é a diversidade. Cada um de nós temos uma necessidade diferente, uma característica diferente, física ou psicológica. No caso de necessidades e características físicas, quando ocorre uma deficiência, então é necessário o quê? Equipamentos, né? Meios, para que eu possa, né, ter esse sentimento de pertencer àquele lugar ou àquele grupo. E quando a gente fala também equipamentos que eliminam as barreiras, eu estou falando de 3 tipos de barreira, tá? Arquitetônica, comunicacional e atitudinal. Arquitetônica todo mundo sabe, eu considero que é a barreira mais fácil de ser eliminada, através de um elevador, uma rampa. Comunicacional, né? Temos aí vários exemplos. O braille, a língua brasileira de sinais, as legendas e por aí vai. Agora, a barreira mais complicada, gente, é a atitudinal. Por quê? Ela está relacionada diretamente à atitude das pessoas, ao comportamento. E quando a gente fala em atitude, comportamento, ele se origina onde? No pensamento, né? Na cultura. Então, essa barreira é a mais complicada da gente eliminar. Eu moro numa cidade de 72 mil habitantes, um lugar onde eu tenho que explicar para muita gente que uma vaga reservada no trânsito não é privilégio, é um direito garantido, né? Para que, chegando lá no centro da cidade, eu possa, né, sair do meu carro de forma segura e confortável e eu posso exercer a minha cidadania. Então, derrubar a barreira atitudinal realmente tem sido o maior desafio, porque muitas vezes ela não depende só de uma lei, ela depende de uma compreensão, ela depende da humanidade, tá? Bom, eu quero... essa foi a minha introdução, tá? Eu quero então contar para vocês rapidamente um pouco da minha vida, sendo que vocês vão perceber que tem 2 palavras que estiveram, né, estarão sempre presentes na minha vida e nas histórias aqui que eu vou contar para vocês. Vocês vão perceber que essas 2 palavras são informação e adaptação. Tudo que eu faço é adaptado, viu, gente? Desde quando eu acordo, inclusive para dormir, né? Porque eu uso um aparelho de ventilação não invasiva, né? Conhecido como BiPAP, que permite aí que eu tenha um sono tranquilo e não tenha uma parada cardiorrespiratória no meio da noite. Então, tudo que eu faço é adaptado. Agora, por que eu estou ressaltando também a palavra informação? Simples. Não existe inclusão se não é informação. Tá? Todo processo de inclusão social começa a partir da informação. Se hoje eu sou pai, é porque no momento da minha vida eu tive acesso a uma informação. Tá? Eu e minha esposa fizemos um tratamento de fertilidade, né? Porque o fato de ser cadeirante a vida toda comprometeu, né, a minha fertilidade, não pela deficiência, mas o fato de eu viver
sentado a vida toda. E aí, quando nós tivemos acesso à informação de que, sim, seria possível a gente engravidar, né? Bastava aí um tratamento de fertilidade, garantido pelo SUS, inclusive, que muita gente não sabe, né, que a Escola Paulista de Medicina tem o Centro de Reprodução Humana, né, gratuito, custeado pelo SUS. E nós conseguimos. E lá, na ocasião, nós encontramos casais do Brasil inteiro, também tentando a gravidez. E antes disso, até veio o exame de DNA, meu e da minha esposa, para saber se a nossa filha ia herdar, né? Aliás, herdar o gene, ela herdou, mas como ele é recessivo, né, e a minha esposa não tem o gene da miotrofia, então a doença não vai se manifestar em nenhum momento da Lavínia. Veja que maravilha, gente. Essa é uma informação que nós tivemos lá atrás. Né? Antes da gente começar o tratamento de fertilidade. Sem saber até se a gente ia realmente engravidar ou não, conseguir ou não. E aí, o exame de DNA, então, trouxe essa informação, né, de que a Lavínia tem o gene, porém a doença não se manifesta. Bom, eu não estou aqui para dar aula de biologia, tá? Mas eu acho que é fácil de entender. E aí, então, veio outra informação de que a gente conseguiria engravidar se eu passasse por um procedimento cirúrgico, né? Onde foi coletado, então, o esperma, né? O espermograma, e através da fertilização in vitro, né? Também coletando o material, né? O óvulo da vesícula, enfim. Nós engravidamos na primeira tentativa, tá? Bom, agora voltando um pouquinho, vocês querem conhecer o lugar onde eu nasci? Eu vou compartilhar aqui para vocês agora, então, ilustrando tudo o que eu vou falando, né, doutora Freire? Porque as provas são irrefutáveis, né? A gente tem que provar o que a gente fala, né? Não é verdade? Isso aí no direito né? Então, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá aí. O que está aparecendo aí, doutor Alfredo? Está aparecendo aí? O seu microfone está mudo, doutor Alfredo. Uma casa e um casal muito simpático aí, com uma data, Okay, 1967. Ok, eu só queria essa confirmação, então. Meu pai e minha mãe, aqui da fazenda, no bairro do Pantaleão, zona rural de Amparo. Essa casinha na fazenda de São Pedro está de pé até hoje. É onde eu nasci, tá? E com 1 ano de idade, né, perceberam que eu era uma criança diferente, porque eu tinha um enfraquecimento muscular muito grande, né? A minha musculatura sempre foi muito flácida. E eu nunca fiquei de pé, portanto, eu nunca andei. Tá? Tá aí, ó, o Serginho, com 1 ano até os 7 anos, quando foi o tempo que nós vivemos, então, né, na fazenda, o campinho de futebol, que eu sempre estava lá com meu pai, nas manhãs de domingo, levando bolada na cara, embora não pudesse jogar, mas eu sempre estava incluído de uma certa forma, tá? Agora, por que nós pulamos para 76? Já morando em Amparo, né, veio então o desejo da minha família de me matricular numa escola pública. Porém, por causa do, vamos dizer, do excesso
de zelo e de cuidado da minha avó, da minha mãe e das minhas tias, porque na época a gente morava todo mundo junto, tá? Em casa. Meus avós paternos, né? Meus tios e tias paternos. De medo, minhas tias me alfabetizaram em casa. Então, eu entrei em 76 na escola já sabendo ler e escrever com 8 anos de idade. Tá? Quase 9. Só que tem um detalhe. Foi quando a gente se deparou com o primeiro obstáculo, a primeira barreira da minha vida, que foi exatamente a barreira atitudinal e também arquitetônica, porque, ó, tá vendo essa escola aqui? É um prédio histórico maravilhoso do século retrasado, né? Que por incrível que pareça, uma escola estadual que não está adaptada para cadeirante ainda hoje. Nós estamos aí em 2020 e essa escola ainda não está adaptada para alunos cadeirantes. Mas não é exatamente disso que eu quero falar. Porque quando meu pai deu a informação na secretaria da escola, no momento da matrícula, que eu tinha uma deficiência, e ele pediu uma autorização para minha mãe, ele pediu uma autorização na secretaria da escola, né, para a direção, para que a minha mãe pudesse estar por perto ali, né, no pátio, porque eu poderia precisar de ajuda. Poderia não. Eu sempre precisei de ajuda, né, para comer, para ir no banheiro, enfim. A minha dependência era total. E, a partir dessa informação, minha matrícula foi cancelada. Imediatamente, eu fui encaminhado para uma instituição aqui da cidade que cuida de pessoas com deficiência intelectual. Tá? Então, a escola, esse admirável mundo novo, parecia que não era possível para mim. Mas como? O Sérgio não tem problema intelectual, né? Tem um déficit, uma deficiência intelectual. Então, por que esse caminhamento? Bom, resumindo a história, a minha matrícula só foi aceita graças à interferência da Delegacia Regional de Ensino, né, e de um laudo médico onde comprovava que eu não tinha realmente nenhuma deficiência intelectual. Aquela foto anterior é da minha formatura de 8ª série. Está com meu pai me dando o diploma. Só que, como qualquer adolescente, né, eu tinha sonhos e um deles era de fazer faculdade. E foi interrompido esse sonho em 84, quando eu estava no ensino médio, né, um ano muito complicado, então eu precisei parar de estudar por vários motivos. Né? Meu pai desempregado, minha mãe com câncer de mama, eu com pneumonia severa e tal. Eu parei de estudar. E por que essas camisetas estão no varal? Porque, como de repente, eu parei de fazer a única coisa que eu sabia fazer, né, na minha vida, que era estudar, e eu ficava em casa, né, com o tempo ocioso, e aí eu comecei a pintar camiseta, né, como necessidade de expressão. Da camiseta, eu fui para a pintura óleo sobre tela. E vejam agora a bola de neve e o efeito dominó que foi na minha vida, a partir dessa escolha que eu fiz naquele momento de tristeza, né, que eu não fazia nada. Eu falei, não, eu vou pintar a camiseta. Aí eu lembro que eu pedi para meu pai ir na biblioteca aqui de Amparo, pegar livros sobre arte, história da arte, para eu, né, aprender os vários estilos. E aí, então, eu tomei uma outra decisão, que foi
De repente eu deixei de ser artesão, porque quem pinta camiseta é artesão, e passei a ser artista plástico, né, com todas as adaptações necessárias no ateliê meu improvisado que eu tinha em casa. Aí comecei a dar aula, aí vieram os prêmios e eu fiquei tão conhecido na cidade que veio um convite para ser candidato a vereador. E eu acabei aceitando aos 45 minutos do segundo tempo, em cima da hora, e fiz a campanha do meu jeito e fui eleito vereador, tá? Onde, em 2004, eu tomei a decisão de não tentar uma reeleição, né? Eu me afastei da vida pública, embora eu continuei com o trabalho voluntário. Aqui eu quero destacar a importância da inclusão digital e, novamente, das adaptações, porque daí eu fui guardando dinheiro, comprei uma Kombi, onde eu viajo até hoje, né? Sentado na cadeira de rodas. Comprei um guincho de transferência. Aí está minha mãe com meu pai fazendo a transferência minha da cama para a cadeira e vice-versa. E o computador adaptado, que é onde eu estou agora, nesse momento, usando inclusive aquele mouse trackball. E pela internet, numa sala de bate-papo de São Paulo, eu conheci essa mulher incrível. Ela também morando em Amparo, a gente se encontrou num ambiente virtual, numa cidade, numa sala de bate-papo de São Paulo. Tá? Só essa parte, gente, já cabe uma palestra de tantas histórias que tem. Né? Marcamos um encontro e aí a Elisângela, uma professora de matemática, ironia do destino, né? Porque eu nunca gostei de matemática. A gente começou a namorar e o restante da história vocês sabem, né? O casamento, o namoro, o casamento, a viagem para o Rio de Janeiro, o lua de mel, que também tem outras histórias que, inclusive, sobre acessibilidade, que caberia aqui, mas nós não temos tempo. E aí vem, então, toda aquela, né, aquela jornada para ter um filho, que eu já antecipei e acabei dando um spoiler aqui para vocês, tá? Esse é o exame, é o teste de gravidez, que na época, quando veio, eu pedi para eles, fotografa esse teste positivo, porque com certeza eu vou contar a nossa história para muita gente. A gravidez, né? E aí eu quero fazer uma observação. Eu, um pai cadeirante, né, que não pôde acompanhar a Elisângela em encontros, né, por exemplo, do plano de saúde, né, encontros de gestantes e de pais, porque o local não tinha acessibilidade. O ultrassom, a clínica não tinha acessibilidade, mas eu acabei indo em um apenas, em um exame de ultrassom, onde a médica teve que mudar todo o ambiente lá para que eu pudesse entrar com a cadeira de rodas. E o parto, né? O parto eu não pude acompanhar também, porque a sala de cirurgia era minúscula e não comportava um pai cadeirante lá dentro. Mas está aí, ó. Dia 29 de março, então, veio a Lavínia. Essa criança aqui, não é porque é minha filha, mas é linda, maravilhosa, né? Claro. Ah, e a paternidade, né? Que a partir daí, então, é que eu me tornei pai de rodinhas. E essa foto, inclusive, era me ajudando a comer, né? Eu nunca fiz aviãozinho na boca dela, mas ela já fez e ainda faz comigo, né? Aviãozinho com a colher.
Está aqui mais um pouquinho da minha família para vocês. Lembra que eu contei lá atrás que eu interrompi o sonho de fazer faculdade porque eu precisei parar de estudar? Bom, eu concluí o ensino médio à distância. E aí isso me deu passaporte para encarar uma faculdade de marketing. Com 40 anos, então, eu me formei e está aqui no canto, né, com o computador que a faculdade disponibilizava para mim. E eu inserido no meio da galera. Além de ser o aluno mais velho da sala, né, o único cadeirante de toda a faculdade. Em 2011, essa mulher maravilhosa que me construiu, a Dona Maria, ela partiu, né? A minha mãe, na qual eu quis entrar na escola, aprender a ler e escrever, para poder ensinar ela, porque minha mãe, né, ela era, infelizmente, analfabeta, mas tinha uma sensibilidade e um conhecimento que vocês não fazem ideia. Né? Conhecia o ser humano como ninguém. Eu consegui ensinar ela a escrever o nome, pelo menos. E o voluntariado. Então, fundei uma associação aqui em Amparo, né, onde, infelizmente, atualmente ela está inativa, porque ela depende de trabalho voluntário. Tem uma galera com deficiência que a gente reunia para fazer eventos, e o programa da Rádio Cultura e as lives semanais que eu comentei. E agora, hoje, o foco é na minha qualidade de vida, onde eu faço um tratamento de saúde com esse medicamento aqui, que é um dos remédios mais caros do mundo. A cada 4 meses eu tomo uma injeção, né, com o Spinraza, que lembra a esperança, com o objetivo de conter o avanço da miotrofia. Hoje eu sou a pessoa mais velha do Brasil que tem AME tipo 2, que está recebendo o Spinraza. E estou entre os 10 mais velhos do mundo. E o livro Pai de Rodinhas, então, onde eu conto de forma detalhada tudo isso que eu falei para vocês. Gente, eu quero deixar aqui para vocês 4 pensamentos, tá? Que é o primeiro. A maior alquimia da vida, pessoal, é transformar simples momentos em grandes experiências e aprendizados. É a primeira mensagem que eu quero deixar. A segunda é que a inclusão jamais deve ser vista e praticada como um ato de caridade ou de favor. Terceiro, se não houver exclusão, a inclusão se torna desnecessária. Olha que interessante. E, por último, se eu for exemplo de alguma coisa, que seja pelas minhas ações e pelos meus pensamentos. E não apenas por possuir uma deficiência. Pessoal, quem quiser me encontrar nas redes sociais, está aqui, ó. Facebook, Instagram, e-mail, WhatsApp e o meu site paiderodinhas.com.br, onde eu compartilho, como eu falei, essas histórias de forma mais detalhada e o livro com mais detalhes ainda. Tá bom? Deixa eu encerrar aqui. Esse daí, doutor Alfredo, eu acho que eu extrapolei meu tempo, mas essa é a minha história. E lembra que eu falei no começo? 2 palavras que me acompanharam desde sempre. A informação e a palavrinha adaptação. Tá? E a acessibilidade, né, na sua plenitude, ela sempre ficou clara, né, em relação à necessidade, né, da aplicação aí, que é um direito básico, né, doutor Alfredo?
Bom, muito obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, um grande beijo para vocês. Sérgio, maravilhoso, né? Essa exposição que você fez. A história é contada em detalhes e com muitas outras histórias envolvidas no Pai de Rodinhas, que é o livro que o Sérgio editou. Eu aconselho muito as pessoas a adquirirem esse livro e a lerem esse livro, que é importante não apenas para conhecer ainda mais o Sérgio, que é uma pessoa maravilhosa, mas também conhecer esse percurso, né, de enfrentamento e vitória em relação a uma série de questões que impediam, uma série de obstáculos que impediam o acesso à informação e à adaptação, né? E, portanto, eu acho que isso fica assim como uma mensagem, uma experiência que é extremamente importante para a gente entender a questão da acessibilidade. Mas, sabe, eu queria ouvir um pouquinho o Sérgio, o Nardini, o próprio Jackson a respeito desses temas que afetam claramente a experiência deles. Mas, antes disso, eu queria fazer uma pergunta à professora Nayala e à própria Irlane, né? Porque nós estamos muito aqui centrados no estado de São Paulo, em regiões industrializadas e desenvolvidas, né, na parte de serviços, né, Campinas, e eu queria ouvir um pouquinho a realidade de Goiás, né? Outro dia eu dei uma palestra para uma faculdade em Goiás, muito interessante, gostei muito de ter dado essa palestra para Goiás, né? E eu queria um pouquinho ouvir a visão que tem a Nayala e a Irlane a propósito dessa questão da participação, né? Porque isso tem muito a ver com o trabalho que vocês desenvolveram. O estado de Goiás, né? Eu estou aqui em Goiânia, a Irlane está em Séries, Rubiataba, né? São cidades do interior, 200 quilômetros aqui de Goiânia. E assim, Goiás vive uma experiência, a experiência do desenvolvimento. Por exemplo, a região de Séries e de Rubiataba, elas são características pelo desenvolvimento da cana, tem toda uma ligação com o processo de produção de etanol e de derivados da cana. Aqui em Goiânia, a gente tem a questão da capital e de todo o processo de desenvolvimento de uma capital. E aí, assim, que o pessoal chama como a de gente está desenvolvimento, né, Nayala? O que a gente tem trabalhado com a ideia do desenvolvimento? A gente tem amplamente discutido o processo de industrialização dessas áreas mais do interior, e aqui na capital a gente tem a questão do aumento das condições de urbanização, de acesso aos espaços urbanizados, tem dado melhorias de condições, a cidade vive um boom do crescimento imobiliário, crescimento relacionado à questão de melhorias e de condições. A cidade está passando por várias questões de melhoria da mobilidade urbana dentro desses aspectos. Se for considerar a questão como é que eu posso dizer? Deixa eu ver. De acesso à educação, acesso à saúde, acesso a outras questões que são impactadas diretamente pelo desenvolvimento econômico, a gente ainda está dentro do que acontece na maioria das cidades brasileiras, né? Ainda tem algumas carências, tem algumas dificuldades, principalmente no setor educacional e setor E como é que é a questão da participação popular, né? Quer dizer, como é que ela se exerce em cidades assim? Aqui em Goiânia, a gente tem uma participação, a gente tem uma visão, poderia ser uma visão equivocada minha, mas há uma tentativa de trazer, por exemplo, questões relativas à participação popular, como voto no plano diretor, melhoria do plano diretor, são esses acessos. Mas ainda é uma cidade muito tradicional em alguns aspectos, de outras ordens. No interior, a gente tem uma outra possibilidade, né? Como a gente tem um núcleo menor, núcleo político menor, a participação popular se dá de uma maneira mais efetiva. Tanto que os projetos que nós analisamos, eles estão vinculados às prefeituras, mas eles são basicamente gerenciados por iniciativa popular. Ou seja,
são desmembramentos das secretarias que dão amparo para os projetos, mas, como é que eu posso dizer? Mas é o caráter mais da participação e do incentivo das pessoas que não estão ligadas a esses espaços políticos que vão ajudar os idosos que atuam, é a doação. Então, a gente tem vários núcleos do que é esse gerenciamento dessas políticas públicas especificamente para a população idosa nos espaços que nós estudamos. Assim. Não sei se atendeu a expectativa. Deixa eu Sérgio, você só... me propôs outro dia uma provocação, né, a respeito exatamente do remédio que você toma. Você mandou um artigo para eu ler e você tinha uma provocação ali para esse que tem a ver com esse debate, direito à saúde, né? E a questão da participação, né? A questão da maioria. Sérgio Nardini. Sim. Opa, estou com um alarme aqui, deixa eu desligar aqui, me perdoe, peraí. Então, em relação a esse medicamento, eu queria observar, né, sobre a necessidade da judicialização, né, da saúde no Brasil, justamente por conta das burocracias, dos altos custos, né, da lei de mercado que impera, por exemplo, e impacta na distribuição desse medicamento. Ok, é uma pesquisa que envolveu aí, né, mais de 15 anos, mas é incompreensível, doutor Alfredo. Só para você agora, eu vou ser bem claro e bem objetivo. O medicamento que eu tomo impactou, né, foi através de uma ação judicial, impactou financeiramente no meu plano de saúde, no primeiro ano, em 2,5 milhões. Agora, a manutenção, que faz doses de manutenção, que eu vou ter que tomar para o resto da vida, né, comprovando a cada 6 meses de que eu não estou pior, de que já é um constrangimento eu ter que ir na perícia médica, um perito que, a experiência que eu tive a última vez, estava lá na sua cadeira usando uma ironia e uma falta de tato, e eu lá tendo que provar que estou respirando melhor. E do outro lado, os advogados do meu plano de saúde dizendo que eu sou velho demais para receber o medicamento, que a partir de agora, a cada 4 meses, o custo é de R$370 mil a dose, para o resto da vida. Então, veja bem, eu de um lado, tentando provar que eu estou respirando melhor, né? E os advogados do meu plano de saúde, do outro lado, tentando convencer o juiz, né, vamos colocar assim, de que não existe um resultado, sabe, parece que é assim, relação custo-benefício. Né? Eu até estou colocando a minha fala com uma certa emoção, porque, puxa vida, é a minha vida. Eu tenho 53 anos de idade. Então, quer dizer, a minha vida vale mais do que... Aliás, a minha vida vale menos do que um adolescente que reivindica esse medicamento com o mesmo objetivo, né, que é poder viver um pouco mais com qualidade de vida. E aí eu tenho que escutar argumentos do tipo, mas a literatura científica não apresenta resultados suficientes que sustentam o seu tratamento com 53 anos de idade. Puxa vida, eu sou o paciente mais velho do Brasil. Entendeu? É claro que a literatura científica não tem tanta informação em relação a isso. Se os senhores pesquisarem, vocês vão encontrar na literatura científica 90% é referente à criança e adolescente.
Entendeu? Então, assim, eu estou fazendo essa colocação, já que o senhor me provocou, e é perigoso me provocar, né? O senhor sabe. Então, para quê? Só abrindo um parênteses. Esse remédio, são 3 tipos de AME. Tipo 1, que é a mais severa, tipo 2, que é a minha, e a tipo 3, que é mais suave, né? Vamos dizer assim, os efeitos. E o SUS incorporou esse medicamento apenas para o tipo 1. E ainda com critérios absurdos. Porque eu participo de vários grupos do WhatsApp, onde as mães comemoram, por exemplo, outro dia uma mãe fez um vídeo comemorando porque ela amarrou uma bexiga, um balão, no dedo do pé do menino. E pela primeira vez ele mexeu o dedo do pé e conseguiu balançar o balão. Ele tem a tipo 1, tá, que é mais severa. E aí essa mesma mãe reclamou porque o filho dela não se enquadrou no critério que o SUS estabelece para poder ter direito ao uso desse medicamento. Ele escapou, ele saiu do critério. Que são critérios... Interessante isso. Como é que o professor Vinícius vê isso, professor? Dentro dessa perspectiva dos conselhos e da judicialização. Doutor Alfredo e Sérgio, na verdade, eu fico emocionado ouvindo essas histórias, porque elas se repetem. E, no fundo, a gente enfrenta sempre aquele grande dilema entre a necessidade de atender uma coletividade e essas situações excepcionalíssimas que merecem a devida atenção, ainda que isso venha a gerar uma despesa extraordinária, enfim. E aí eu acho assim, o Sérgio sabe melhor do que eu, porque ele vive isso. Quando eu falei aqui dos problemas desaguarem no Poder Judiciário e nem sempre o Poder Judiciário estar com todas as informações necessárias para tomar as medidas, né, de caráter coletivo e de gestão da saúde, porque isso não é papel dele, eu não estou, evidentemente, tirando a importância da judicialização, até porque na história do SUS, muitos dos procedimentos, medicamentos e dos avanços se devem à judicialização. O Poder Judiciário aqui no Brasil ajudou a construir o SUS ao longo desses mais de 30 anos. Então, eu penso que essa é uma via importantíssima e que, na verdade, não pode deixar de existir, né? Essa é uma ferramenta poderosíssima, né? O direito de ação é uma ferramenta poderosíssima, né? O Jackson estava dizendo aqui, né? Começou, quer dizer, a questão da acessibilidade passou por onde? Passou pelo judiciário, né, no caso dele, e encontrou outras pessoas. Então, essa luta pelo direito ajuda na própria construção dele. Eu acho que esse é um processo que não pode ser deixado de lado de forma alguma, né? Então, acho que as situações excepcionais devem ser tratadas também excepcionalmente. Eu acho que esse é o princípio máximo, a gente não pode abrir mão dele de jeito nenhum, né? Custe o que custar, a gente dá um jeito, se vira. Não dá para fazer cálculo de custo-benefício com vidas, né? É interessante, né? Todo mundo fala do direito à vida, né? Mas o direito à vida é a vida das outras pessoas. O direito à vida é a vida de todo mundo, né? Não tem como... Uma vida não vale mais do que outra, né? Então, eu acho que o Poder Judiciário tem esse papel de realmente tratar as situações excepcionais da maneira como... É a famosa régua de Lesbos, né, doutor Alfredo? É a régua de Lesbos. Esse é o papel do Judiciário, né? E fico feliz que o Sérgio esteja sendo atendido e que a coisa esteja evoluindo
e que isso sirva de precedente para casos semelhantes. Eu posso só completar com uma frase, doutor? Só uma frase. Pode, claro. O grande dilema é exatamente esse, que inclusive corre aí nos tribunais. É o benefício coletivo e o benefício individual. E aí, diante disso, eu fico numa situação que, às vezes, doutor Alfredo, eu penso assim, puxa vida, eu precisei entrar com uma ação na justiça para ter direito, né, desse medicamento, no meu caso, não contra o Estado, mas contra o plano de saúde. Será que eu estou prejudicando alguém com isso? Pensando dessa forma, né, o bem coletivo, você tira, né, e pior ainda para aqueles que processaram o Estado, né? Pior ainda, porque acaba tirando, então, o recurso de um direcionamento que poderia salvar milhares de pessoas de uma outra doença para salvar uma. Olha que dilema. Se for colocado nesses termos, evidentemente cria, digamos assim, um problema sério de consciência, né? Mas eu acho que os termos não são esses, né, Sérgio? Porque isso é uma apresentação do problema que não é correta. Porque, na verdade, a necessidade de uma pessoa é uma necessidade coletiva, né? Porque, veja, isso que é o princípio da democracia, né? A democracia é de todos, não significa que uma parcela tenha uma necessidade que se contrapõe à de uma pessoa, né? E a alocação dos recursos no orçamento público, e aí que está essa questão da participação que o Leonardo e o professor Vinícius referiram, né? E a questão também da dignidade no trabalho da Irlane, orientado pela Nayala, aí que está a questão fundamental, quer dizer, a participação envolve a construção de de políticas públicas e de utilização orçamentária, né, dos recursos públicos que atenda a esses interesses que são interesses fundamentais, né? Porque, veja, como é possível, por exemplo, qual foi o gasto, vou dar um exemplo, né? Quer dizer, qual foi o gasto que o Estado de São Paulo, por exemplo, teve de fazer simplesmente para aumentar a velocidade das marginais? Né? Aumentar o número de policiamentos, comprar mais equipamentos de radar e assim por diante, quando, na verdade, a norma que restringia a velocidade nas marginais era uma norma mais benéfica para a saúde, para a vida, e, por outro lado, era uma norma que gerava menos despesas, né? Quer dizer, o acidente, né? A morte das pessoas, o ferimento, assim por diante, geram muitas despesas para o Estado. Então, esses recursos que foram poupados, tendo em vista uma norma preventiva que beneficia todas as pessoas, eles podem e devem ser utilizados dessa forma, né? Quer dizer, em benefício de todos, que significa em benefício de algumas pessoas. Você vê o caso do Jackson, por exemplo, que é muito importante. Ele achava que estava sozinho, mas ele descobriu em pouco tempo que havia muitas pessoas que estavam na sua situação, e muitas que, inclusive, abriram mão do direito, né? Quer dizer, abriram mão desse mecanismo para o exercício do direito. Então, a gente sempre vai, se os dilemas forem impostos dessa forma, então a gente sempre vai ficar com uma consciência porque estamos recebendo um benefício que é um benefício legítimo, né? Bom, mas eu queria ouvir um pouquinho o Leonardo, porque o trabalho do Leonardo também foi excelente, né? Eu esqueci de elogiar o trabalho da Irlane e de convidá-los também a vir participar da academia, né? O último curso da Academia de Direitos Humanos, eu encontrei muitas pessoas interessantes que, inclusive, vieram a se inscrever no nosso congresso, e muitas pessoas que vieram a participar da academia. Eu gostaria dessa participação, né? Uma academia que se chama Paulista, mas, na verdade, é uma academia brasileira, porque, desde o início, havia essa preocupação lá dos pais e mães fundadores da academia há muitos anos. Havia essa preocupação de fazer essa conexão com o Brasil, né? Então, eu queria convidá-los a participarem mais da academia, e gostaria da participação da Irlane, gostaria da participação da Nayala e do Leonardo também, já fiz ao professor Vinícius, né? Leonardo, você. Suas últimas palavras
a partir dessa perspectiva crítica. Você sabe que eu gosto da perspectiva crítica, eu sou muito crítico também do pensamento do Althusser, e Pachucanes e Edelman, que você referiu aí, no sentido tradicional das críticas que foram feitas a eles, né, que são as críticas eles são adversários da subjetivação, né? Eles são os intérpretes, digamos assim, do marxismo mais voltado à questão das estruturas, né? Mas, de qualquer forma, a contribuição deles crítica é muito interessante, são autores muito inteligentes, né, muito assim, perspicazes nas interpretações, né, o Althusser, quando interpreta Rousseau, quando interpreta Montesquieu, também é muito interessante, mas, de qualquer forma, isso é uma questão assim, mais geral de filosofia, que a gente vai discutir, né, como filósofos que somos, mas, do ponto de vista prático, né, como é que você vê essas questões aí, Leonardo? Doutor, eu gostaria de agradecer o convite, né? E quanto a resgatar a fala do Sérgio, eu compartilho completamente com essas observações que ele fez e essas dificuldades que ele narrou para nós, mostram como o direito é capturado hoje em dia por uma lógica que não é a do ser humano, que não é a da dignidade, que não é a da democracia. Porque se fosse, não haveria necessidade sequer de acesso ao Poder Judiciário para garantir um direito à vida digna de alguém. Essa situação que nós chegamos hoje de normalizar certas coisas que acontecem no nosso direito é porque nós também estamos inseridos nessa lógica e compartilhamos com ela de certa forma, sem perceber. Então, o discurso que nós juristas acabamos proferindo sobre o direito acaba maquiando a realidade perversa que tem no dinheiro o motor da sociedade, não no ser humano, e não na dignidade, e não na vida. Então, se nós não prestarmos atenção para aquilo que nós estamos falando, para aquilo que nós estamos legitimando, nós, juristas, também corremos o risco de banalizar os fundamentos que nós acreditamos que sejam os do direito. Eu acredito que é possível, por meio de uma mudança de perspectiva, uma mudança de hermenêutica e principalmente de postura democrática, que nós tenhamos um direito mais voltado à vida, mais voltado ao ser humano e à dignidade do ser humano, e não pautado pelas formas jurídicas, pela materialidade jurídica estrita, que você não seja obrigado a ir ao judiciário porque você precisa de um remédio para viver, que você não seja obrigado a aguentar a polícia atrás de você porque você pleiteou alguma coisa que é do interesse popular. Então, a minha fala, e resgatando as falas que vieram antes de mim, é nesse sentido. Eu agradeço muito a participação nesse congresso, a possibilidade de conversar com todos aqui, e finalizo justamente com democracia se faz pelo povo e não pelo direito. Muito obrigado. Muito bom, parabéns. Bom, as últimas palavras, eu abro aqui a possibilidade aqui, mais 2 minutinhos, 3 minutinhos, para que cada um fale aí também as últimas palavras, seguindo o doutor Leonardo aí, tá? Leonardo, estou esperando você na academia, tá bom? Lá no tribunal também. Irlane, Nayala, Sérgio, o Jackson e o professor Vinícius. As últimas considerações de hoje. Eu queria pedir desculpa porque a Nayala saiu, a conexão dela caiu. Eu só queria completar também a fala do Sérgio, questão de falar que é uma grande hipocrisia a Constituição é alicerçada na vida, no entanto, ela estipula, limita o Estado a quem dá esse direito, entendeu? Quando você nega um direito, quando você nega algo que está sujeito à vivência mesmo digna da pessoa, você passa a ser contraditória totalmente ao que você prega, vira uma utopia que gera está apenas em lei, é apenas expressamente em lei. Como o Dr. Leonardo disse, é algo que deve ser completamente modificado, usado uma hermenêutica diferente, a ponto de ver mudanças, entendeu? Nessa vertente aí. Muito bem, ótimo. Vinícius? Doutor Alfredo, eu gostaria mais uma vez de agradecer, parabenizar a academia. Como eu disse no começo,
um evento super qualificado, grandioso e bem organizado. Então, nós ficamos muito honrados, né, de participar, de ter um trabalho aprovado e, com certeza, gostaria, né, de fazer parte de outros eventos. Estarei atento aí à programação e agradeço mais uma vez o convite. Uma boa noite a todos. Querido Sérgio. O microfone. Bom, eu quero agradecer de coração o convite, muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês, prazer em conhecê-los. Doutor Alfredo, obrigado de coração. Só para finalizar, ressaltar a importância da parceria entre a sociedade e os três poderes, e principalmente o Poder Judiciário. Aqui em Amparo, quando eu viabilizei e eu implantei o Conselho Municipal, era bem maior. Olha a importância da parceria, porque a partir daí a prefeitura pôde, inclusive, desenvolver política pública baseada nessa informação que nós fornecemos para a prefeitura na época. Obrigado, gente. Parabéns, Sérgio. Parabéns, Jackson, né? Parabéns pelo que vocês estão fazendo, pelo trabalho que vocês estão tendo assim para ajudar os demais, né, os outros, né, e sobretudo pelas conquistas que tiveram, né, e por essa experiência que compartilharam conosco, que nós agradecemos muito, né. E parabéns a Irlane pelo trabalho, a sua professora, o convite a participar da academia está aqui à disposição. Leonardo, igualmente, parabéns pelo seu trabalho, professor Vinícius também, né? E, lamentavelmente, tenho que encerrar a sessão, mas nós fomos bem longe, né? Nós tínhamos antes marcada uma homenagem ao professor Celso Laffer. Nesse congresso desse ano, só justificando uma coisa, eu estou tendo que me desdobrar um bocado, né? Para participar de todas as sessões e coordenar todas as sessões. No congresso do ano passado, né, do primeiro congresso internacional, eu tive mais a participação dos membros da academia, que são sempre muito participativos, né, os acadêmicos, as acadêmicas, né, mas claro que esses meios, né, são digitais, são assim um pouco um empecilho, né, a participação das pessoas que têm mais idade, né, e a academia, como é muito antiga, tem esse obstáculo, né. Temos aí juristas extremamente importantes na configuração do direito brasileiro e internacional na academia, né, e lamentavelmente então há esse entrave, mas eu estou aqui me desdobrando e eu quero agradecer muito a todos, né, o apoio e a participação, a presença, né, a todos e todas, e convidá-los então para a sessão de amanhã, que nós vamos começar às 9 horas. Vamos ter temas extremamente interessantes, nós vamos discutir o jornalismo e a cidade, o jornalismo e as relações internacionais, nós vamos conhecer o projeto do qual eu falei hoje cedo com o professor Nabil Bonduque, do qual nós dois participamos junto com muitas outras pessoas, muitos outros especialistas, membros de movimentos populares, que tem a ver com a propositura de uma agenda mínima para todos os candidatos aqui de São Paulo, que nós fizemos, quer dizer, uma força da sociedade civil para pressionar a adesão de todos os candidatos a determinadas estruturas para as políticas públicas, que, portanto, tem a ver com a questão da participação, e no meu caso específico foi exatamente o tema da participação, e eu vou falar um pouquinho sobre isso também nesse encontro, junto com outras pessoas que participaram disso, participaram da área de educação, Nabil participou da área de planejamento urbano, e também o coordenador da Conferência São Paulo Sul vai falar conosco sobre a compilação de todas as propostas que nós construímos juntos, né, durante aí, desde setembro do ano passado até agora, recentemente, nós fizemos a última reunião, que está, inclusive, à disposição. Depois eu vou passar o link para todos. E vamos ter também outras apresentações de pesquisadores e pesquisadoras muito interessantes, né, e vamos proporcionar esse debate que foi tão rico, essa possibilidade, que eu agradeço muito ter podido conversar com vocês, né, com vocês todos, aí o Jackson, Leonardo, o Sérgio, Irlane, Vinícius, Nayala, tá bom? Olha,
peço ao Diego, então, que encerre aí, ele fez a gravação e depois ele vai passar o link da gravação, que depois nós vamos disponibilizar, como eu tenho já disponibilizado no canal YouTube da Academia, as várias conferências, as várias sessões, e depois todas elas vão aparecer no site da Academia, tá bom? Então, uma boa noite, um bom descanso a todos, muito obrigado. Estou muito feliz com toda essa participação, com o sucesso do evento, né? Não apenas no número de pessoas que se inscreveram, no número de pessoas que estão acompanhando, mas, sobretudo, na qualidade de todos e todas, tá bom? Boa noite, então. Diego, é com você aí o poder de cessar a nossa sessão.